a um grande poeta português chamado Fernando Pessoa, que foi exilado por alguns anos na África do Sul. E na África do Sul, como se sabe, não se fala português, se fala Afrikaner, ou que seria o inglês, né? O inglês misturado com os dialetos da África do Sul. E houve um momento em que ele ficou tão desesperado, mas tão desesperado, ao falar inglês, que ele cunhou a seguinte frase. Ele disse assim: minha pátria é a língua portuguesa. Olha a força dessa frase. Minha pátria é a língua portuguesa. Por que ele disse isso? Porque quando ele fala isso, e ele constrói toda a perspectiva da história de Portugal, com Camões, os Lusíadas, ele traduz a ideia de que Portugal foi feito como Estado pela língua portuguesa. Foi a língua, e historicamente é assim, foi a língua que estruturou a lógica do Estado que nós chamamos de Estado português. E Olavo Bilac, o grande brasileiro Olavo Bilac, no início do século XX, disse ao final o seguinte, ele disse: em que da voz materna ouvi meu filho, num poema chamado Língua Portuguesa, né? Ele diz: última flor do Lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura brutamina descascar os belos. Ele começa assim, isso é belíssimo, eu vou falar um pouco sobre isso mais tarde no nosso programa, mas ele diz: em que da voz materna ouvi meu filho. Portanto, diz Fernando Pessoa, a língua portuguesa é a minha pátria. Olavo Bilac disse: em que da voz materna ouvi, ensinando que quando nós ouvimos a voz da nossa mãe, pela língua, nós nos conectamos. Então, uma pessoa que nasce, que tem uma mãe que fala inglês, ele se conecta com o inglês. A mãe, a voz materna que fala francês, ele se conecta com o francês. Pois bem, nós nos conectamos com o português, mesmo que depois venhamos a falar outras línguas. Caetano Veloso, muito inteligentemente, foi ao hino nacional e percebeu que no hino nacional nós falamos assim: dos filhos desse solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Olha que lindo. Dos filhos desse solo, o Brasil é pai? Não. Dos filhos desse solo, o Brasil é o quê? É mãe. Então, Bilac e Caetano, os dois. Aí Caetano vem e diz assim: então, a língua é minha pátria, como diria Fernando Pessoa. Mas ele veio e significou: não, mas eu não tenho pátria, eu tenho é mátria. Por que eu tenho mátria? Porque Bilac diz na língua portuguesa que eu tenho é mãe, e o hino nacional diz que eu tenho é mãe. Então, a língua é minha pátria, mas eu não tenho pátria. O que eu tenho é mátria. E aí ele fala uma coisa linda: e eu quero frátria. O que é frátria? Frátria está ligada a irmãos. Eu quero irmãos que também amem essa língua mátria como eu amo. Eu me emociono com isso, que eu acho isso lindíssimo. Então, é isso. A língua portuguesa é a mãe do Brasil. E com base nisso, nós precisamos de irmãos que amem essa língua, como você, como o Geraldo, como os nossos ouvintes aqui. Show da manhã, na Jovem Pan.